Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de gramática e aqui estaremos falando sobre cláusulas ou sentenças condicionais do tipo 3. Sentenças condicionais do tipo 3 fazem parte daquele grupo de 5 condicionais que temos na língua inglesa e tem como objetivo expressarmos a ideia de que se algo não tivesse ou tivesse ocorrido, isto ou aquilo teria ocorrido. Ou seja, definimos uma pré-condição que define que se algo tivesse acontecido, outro algo ocorreria por consequência. Nada de fato dessas sentenças em particular são fatos, são realidades. Estamos ainda falando sobre possibilidades, ainda estamos falando sobre hipóteses, mas com isso dito, a ideia é, se algo tivesse ou não tivesse acontecido, esta consequência teria ou não teria ocorrido. Pode parecer um pouco complexo, mas você vai ver que não é assim tão complicado. Vamos então ver aqui, antes de tudo, o relembrar do que são condicionais. Condicionais são sentenças com duas cláusulas, uma cláusula principal e uma cláusula if. As condicionais afirmam que a ação na cláusula principal só pode ocorrer se uma determinada condição na cláusula if for cumprida. Ou seja, independente de qual seja o contexto que estamos expressando uma condicional, o fato é que existe uma dependência entre a cláusula principal e a cláusula com if. Então, vejamos esse exemplo. If we don't hurry, we will be late. Ou seja, se nós não corrermos, se nós não andarmos rápido, chegaremos atrasados. Perfeito. Isso aqui, inclusive, é um tipo de condicional que nós denominamos condicional do tipo 1. Não é o foco dessa nossa aula, mas a dinâmica de interdependência entre a cláusula if e a cláusula principal é a mesma. Tudo bem? Tendo isso em vista, existem 5 tipos principais de condicionais em inglês. Condicionais do tipo 3, que são o foco de hoje, ou terceiras condicionais, são usados para descrever um evento passado que é diferente do que realmente aconteceu. Ou seja, não é um fato, não estamos aqui descrevendo fatos, mas sim algo diferente do que ocorreu. Tendo isso em vista, se falarmos que isto é aquela ideia inicial que eu expliquei, se algo não tivesse ocorrido, este outro algo não teria também ocorrido, ou vice-versa, se isso tivesse ocorrido, aquilo também teria ocorrido, isto faz sentido, tendo em vista esse paradigma. Com isso dito, vamos às frases e exemplos práticos. Essas frases são hipotéticas, portanto, sempre havendo uma implicação de arrependimento quando nós a usamos. Então vamos ver aqui este exemplo. If we hadn't booked this trip, we wouldn't have missed the graduation ceremony. Ou seja, se nós não tivéssemos agendado esta viagem, nós não teríamos perdido a cerimônia de formatura dela. Então vejamos, nenhum nem outro ocorreu. Ou seja, nós não agendarmos a viagem não ocorreu, ou seja, nós de fato agendamos a viagem, e nós termos visto a cerimônia de formatura dela também não ocorreu. O que na prática ocorreu foi que nós não vimos. Tendo isso em vista, definimos aqui a relação interdependente que se algo não tivesse acontecido, este outro também não teria ocorrido. Então nós queríamos estar na cerimônia de formatura dela, mas perdemos porque estávamos viajando para um outro lugar. Nenhum nem outro ocorreu. Estamos então falando aqui de possibilidades. Se algo tivesse sido feito ou não, este outro algo teria ocorrido ou não. Perfeito. Para estruturarmos gramaticalmente sentenças de condicionais do tipo 3, nós usamos o passado perfeito na cláusula if e would have. Ou seja, na cláusula if nós usamos o passado perfeito em conjunto com would have, ou a forma negativa wouldn't have. E na cláusula principal usamos o particípio passado. Observe que a ordem das cláusulas principais e com if não é fixa, ou seja, você pode inverter. Primeiro expressar o particípio passado na cláusula principal para depois definir a sentença com if, como em todas as outras condicionais. Entretanto, se temos o if começando a sentença, como tivemos aqui, é necessário haver uma vírgula. Veja então essa vírgula presente entre trip e we. Esta é a vírgula que define a separação entre a sentença com if e a sentença cláusula principal. E ela existe porque a sentença como um todo começou com if, tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, vamos a exemplos e a engenharia por trás disso. A cláusula com if. If mais past perfect. Ou seja, if we had bought that lottery ticket, se nós tivéssemos comprado
aquele bilhete de loteria, então você tem if mais we had bought, past perfect, passado perfeito. Tudo bem? Perfeito. E depois vemos aqui a cláusula principal. We would have won. Ou seja, nós teríamos ganhado. Se nós tivéssemos comprado aquele bilhete de loteria, nós teríamos ganhado. Então, você tem o would have, que é sempre padrão na cláusula principal, seguido do past participle, ou seja, o verbo da cláusula principal expressado na sua forma particípio passado. Então, if we had bought that lottery ticket, we would have won. Um outro exemplo. If Jake hadn't drunk that night, se o Jake não tivesse bebido aquela noite, então você tem if mais past perfect, o past perfect aqui é Jake hadn't drunk. Depois temos a cláusula principal, he wouldn't have been arrested. Ele não teria sido preso. Ou seja, temos o would have, mas na sua forma negativa, wouldn't have, expressando depois o verbo been arrested na sentença igualmente, que é o past participle, o passado particípio. Tudo bem? Perfeito. Observe que ambos, tanto would quanto had, podem ser contraídos com apóstrofe D. Tendo isso em vista, lembre-se que o would nunca pode aparecer na cláusula if. Então, primeiramente, vamos aqui compreender que would e had podem ser contraídos em uma sentença e, portanto, a pronúncia pode ficar de certa forma parecida caso expressarmos oralmente esta contração com simplesmente apóstrofe D. E, se você tem um if e uma cláusula de terceiro tipo, nunca utilize o would na cláusula if. Tudo bem? Então, if I had known that, I would have warned you. Perfeito. Então, temos a cláusula if mais a cláusula principal. Agora, vejamos a sua forma contraída de ambos. If I'd known that, I would have warned you. If I'd known that, I'd have warned you. Então, perceba que a pronúncia e a escrita ficam basicamente iguais, ao mesmo tempo que são palavras diferentes. Esta é uma dinâmica que a língua inglesa tem. E o que define um e o outro é o contexto. Se temos if e uma condicional de terceiro tipo, este apóstrofe D tem que ser o had. Porque, como aqui mostrado nas estruturas base, você sempre tem o past perfect sendo utilizado. E temos o outro apóstrofe D significando would, porque numa cláusula principal, em uma sentença condicional do terceiro tipo, sempre temos que ter would. Tudo bem? Perfeito. Excelente. Tendo isso em vista, temos aqui a revisão das cláusulas e sentenças condicionais do terceiro tipo. Muito obrigado.